A nossa corte quer botar o bloco na rua, evoluindo com o canto de evoé. Agora ninguém mais quer dançar o minueto, porque toda a nobreza aprendeu samba no pé. Maria Antonieta e Carlota Joaquina vieram pra Belô pra curtir o carnaval. Na Sapucaí, não aguentando de calor, levantar a saia e começar o bacanal. Efraim foi muito meu amigo. Ele tá com a alcunha de Efraim Bigode. Eu vi a gente trabalhando aqui embaixo e ele lá de cima. Aí começava a pingar aqui no chão. Eu falei, o que é isso, gente? Está chovendo dentro do teatro? Era o Efraim transpirando. Caiu o suor dele na gente aqui embaixo. Hoje eu lembrei desse cidadão indo lá pro Chico Nunes. O Efraim foi meu amigo aqui de trabalho durante quase 10 anos. Efraim, o João, o Clebinho. Clebinho também que trabalhou aqui. Pequenininho, você lembra dele? Sim. Era bom de som. Vocês lembram? Quem? A época? Olha, 90, eu. O seu período foi de quando agora? Eu vim pra cá em 80, final de 88, comecinho de 89. Olha o calor, gente, que é o negócio. É. É muito quente assim. Mas você sabe disso, Bebê, você é ator. Pois é, mas alguns atores, lembrando de alguns atores que reclamam disso. Né? Puxa, gravou essa relação. Olha, vai demorar bastante tempo. Nossa, ficaram, Samará, o que aconteceu? Eu falei, não sei. Eu tô aqui em cima, gente. Vocês têm que olhar pra cima. Por isso, toda vez que a gente vai subir pra afinar, eu, Te avisa, né? eu peço alguém pra sair, falo, ó, sai de baixo, deixa eu ficar sozinho aí nessa escada, ou então peço para todo mundo, olha para cima, antes de você pegar na escada, você mexer na escada para afinar, porque é costume muito, você tá lá em cima lá, então você tá mexendo no refletor, aí quem tá aqui embaixo já quer te empurrar logo, aí você fala, oh, espera eu falar, deixa eu falar aqui alguma coisa aqui. Vamos descer essa bateria aqui também. E a turma do Palácio das Artes tinha uma equipe bacana, assim, de super profissionais, o Mauricinho, o saudoso Mauricinho, que eu lembro dele desde aqui, do Chico Nunes. E isso é lá desde 1978. 78? Olha, eu brincando já vou fazer 31 anos. Eu nem conheci minha mãe. Vou fazer 31 anos de 31 anos? 31. Ah, eu já tenho 24 Pois é. de teatro. Eu tive, aqui nesse teatro aqui, eu tive várias passagens com o Felício. Muitas. Que ele vinha aqui, aí às vezes ele chegava antes da turma, chegava, Sabará. Falei, fala, seu Felício, vou trazer os meninos aí, você dá uma assistência pra ele. Falei, eu? Mas o senhor tá me pedindo pra fazer isso? Sei que eu vim aqui que eu quero ver, aprender com você também. Ele, não, você você fica, acompanha junto com a gente. Inclusive o Bruno Reis. O Bruno Reis. Eu estava fazendo assistência desse curso. Isso, aí ele veio, eu lembro dele que ele vinha, ele perguntava muito, ele vinha, conversava, perguntava, ficava perguntando pra mim as coisas. Aí eu respondia e falava comigo assim, nossa, mas você tem muita paciência. Mas eu tô aprendendo, eu aprendi assim, meu amigo, é desse jeito, eu vou perguntando. Você falou uma coisa muito bacana também, assim, dentro dessa conversa toda que a gente está tendo aqui, que é essa coisa da rua. Sim. Assim, que é, por exemplo, a gente tem toda essa
essa experiência, todo esse trabalho nosso que foi feito aqui no palco, né? De trabalhar num espaço fechado, não sei o quê, mas a rua nos deu, quer dizer assim, como a gente aprendeu Não, te deu a condições. executar os espetáculos, assim, né? Você construir as coisas, trabalhando na rua, porque na rua a gente vai pra rua, você tem todas as coisas que aqui dentro você não tem, né? Assim, qual é a função de cada coisa, por exemplo, peso, né? Assim, se você vai rodar com um cenário aqui dentro desse palco, ele tem um peso X, né? Você necessita de material X, é uma força X. Quando você vai para a rua, isso é completamente diferente. Isso tudo é um estudo que você faz. Você vem aqui para Sim. você conhecer o palco, você vê o tipo de piso que é, o que você vai poder fazer, que quantidade de peso você vai poder colocar. Isso tudo é um estudo que você faz, você tem que fazer. Agora, por que o peso em saco de areia? Quer dizer, isso porque já é usado no teatro desde os primórdios. Porque não tinha toda E a areia a estrutura. gente encontra em qualquer lugar, você chega, você não precisa carregar areia. Você chega nos lugares e compra um saco de areia e põe lá. Hoje em dia, uma das coisas que a gente precisa, quando você é contratado, você tem que, né, falar para o produtor isso, porque teatro sempre ouvia uma coisa, sempre a construir cenário de teatro. Oi, Elvésio, você sabe que a gente não tem dinheiro, a produção não tem dinheiro, né? Então é isso. Então a gente trabalha, como dizia, como disse o dia Agnaldo Timóteo, a gente trabalha de acordo com as produções, e é isso, e a gente fez isso a vida toda e sobrevivemos da melhor forma possível e estamos muito bem. Hoje eu pensando assim, eu falei, como que é simples isso? Agora esse simples são esses anos todos de labuta que a gente está fazendo. De experiência, saber você vai adquirir. como é que usa uma tico-tico para cortar uma madeira, saber como é que você usa um eletrodo, né, assim, melhor disso tudo, aprendi demais com o Felício. Nosso grande cara, vejo ele presente na minha vida o tempo todo, ainda mais agora que a ferramenta que ele usava está lá na minha casa. Então, assim, e me ensinou tanta coisa. Ele era bravo, né? As pessoas ficavam, filho, o fantástico dessas coisas hoje, né? Assim, de ter mais de 60 anos de idade como eu tenho, assim. Eu falo, puxa vida, ele está na área, nesse fazer diário, é esse aprendizado. Hoje a gente resolve as coisas de uma forma muito mais simples, né? Assim, mesmo que a gente tenha que ir para a estrutura pesada, tá, não sei o quê, Mas você resolve. Mas porque você estava falando do Felício, eu só falar um negócio aqui, porque ele sempre brigava mesmo, mas era por um bem maior do que ia acontecer. Sim. E essa parte de segurança que vocês estão falando era a primeira coisa. E era a primordial. primeira coisa que ele falava. O respeito com quem está fazendo, né? Tem que ter segurança. É porque o ator que vai usar, ele tem que ter segurança no que ele está fazendo. Sim. Então a mesa que ele vai subir, ela não pode quebrar, não pode cair, não pode. Então a segurança sempre foi assim primordial dele. E quando eu entrei no teatro com ele pela primeira vez, quando ele falou em rotunda, eu nunca vou guardar o nome disso. Eu já achei isso, bambolina, meu Deus do céu. Eu fiquei uma semana assim, só olhando, pensando, nunca vou guardar isso. Para diferenciar o que é o que. Não, tem perna, meu Deus do céu, não vou nunca lembrar desses nomes todos. Depois, claro, que com a convivência e o costume a gente foi. E eu nem sabia o que era cenografia quando eu conheci. Porque a gente estava fazendo um curso de teatro. Você estava fazendo um curso de você teatro, conheceu. uma oficina com Marcos Volker. Sim. E aí você podia escolher se queria fazer figurino ou cenografia. Eu falei, costurar eu já costurei, eu quero fazer cenografia. Aí fui fazer. E nesse curso ele escolheu 3 pessoas para continuar, se queria continuar fazendo um trabalho com ele. Sim. Foi eu, Geraldo e Danilo. Olha. E aí eu nunca mais parei de mexer com teatro. Sim. E aí eu larguei para atuar e continuei na cenografia. E eu propus para ela, falei assim, eu preciso de uma costureira. Então, eu sabia que ela costurava, eu fiquei impressionado que ela foi o seguinte, a gente comprou o tecido, chegamos lá, ela colocou o tecido e ela colocou uns... Alfinete. Né? Uns alfinetes. E eu não duvidei de você, nunca duvidei de você. Mas você ficou desconfiado. Pegamos aquilo, colocamos aquilo no carro, ela falou que bolo de pano. Com alfinete, cara. O outro de 3 metros de largura.
Então, assim, Experiência, meu filho, Cara, experiência. cara. Muitas... quantas noites que nós dormimos dentro do Nossa. teatro. Não Oh. tem preço isso, não. Ninguém nunca Vários. pagou. E não... Quer dizer, o que Virado. paga e a minha satisfação é estar aqui agora contando essa história. Não, e- Nós em cena, a gente está em cena hoje contando. E de você ver Esse nosso você vê a fazer. coisa acontecer durante, né? Na hora Sim. do ver a cara do público, das pessoas, as pessoas assim, como que foi isso? Como que você conseguiu fazer Sim, aquilo? quando acaba o espetáculo, eles vão lá atrás visitar o cenário. Ver pra ver- Não. isso é muito. Eu comecei a me interessar muito também pela parte de cenografia também, muito pelo Felício, porque eu tinha muito contato com ele. Ele vinha muito aqui, muitas vezes eu ia na oficina dele, às vezes encontrava com ele, eu conversava. Então, quando ele trazia os alunos aqui para conversar, ia mostrando as coisas, trocava as ideias. Essas ideias para mim foram sensacionais, porque ele me tirava várias dúvidas e foi, sabe, umas coisas muito simples, tipo assim, amarrar, olha, se você amarrar essa corda aqui e puxar ela, tensionar ela para cá, o que vai acontecer? Eu falei, não, vai ficar esticado. Ele falou assim, e o meio? O meio vai pesar, você precisa, você entendeu? Isso eu não esqueço nunca mais, que ele virou para mim e falou uma coisa, olha, se você for construir o cenário, se você for fazer alguma maquinária, que a gente fazia muito aqui, né? E as maquinárias aqui era assim, a gente fazia milagre para as coisas acontecerem, né? E ele virou para mim e falou assim, ó, primeira coisa, visualiza. É a primeira coisa que você vai fazer, você vê a maquinária, a coisa acontecendo, que a ideia vai vir. E isso eu guardei muito, porque eu olhava, falei, não é que é isso mesmo, você vai vendo os negócios assim funcionando. Conviver com Raul Belém Machado, nossa. Guimarães, É o Décio Guimarães. entendeu? Então, Porque os caras comprometidos, né? Com Álvaro Apocalipse, gente. Não, e assim, Então, eu tive esse privilégio de conviver, claro, com o Felício, óbvio, mas foi muito importante. não, Porque isso com cada um tem uma experiência tinha diferente, um pouquinho de coisa que ficou guardado, sabe? É porque você vai pegando um pouco de um pouco de outro, um pouco daquilo, e isso tudo vai somando, e isso tudo é muito, muito, muito bom. Quando eu fui trabalhar para o Cine Horto, eu comecei a usar muito isso. Chegava os festival cenas curtas, coisas. Foi um grande momento. Aprendizado. Assim, pra gente, né? Eu aprendi muito, assim, de fazer maquinária, fazer as maquinárias, de construir as maquinárias e outra coisa, de fazer a coisa na hora. Tá acontecendo, igual nós estamos aqui agora, tá Tem que acontecendo, fazer. tem que fazer. O que eu vou fazer? E aí, a pessoa que tá lá, o ator ou o diretor, ele tá lá, assim, pô, eu precisava disso acontecer, isso tinha que Por Elise, por acontecer. exemplo, os abacates caíram na cabeça. Como é que a gente resolveu aqueles abacates? Foi muito rápido. O que eu fiz? Eu falei assim, olha, eu vou subir lá e vou jogar o abacate na cabeça. Você sobe, joga. Tem que acertar alguém? Eu não preciso. Não, tem que acertar. O que tinha que acertar a cabeça do menino, eu falei, é sério que eu vou ter que jogar o abacate na cabeça? Vai cair na cabeça. Porque ele ficava na cena, ele ficava quieto, e aí, falei, se ele ficar quieto, eu fiquei andando em cima, e lá no teatro, lá era uma viga, né? É uma viga, né? Viga de 30 centímetros. Aí a viga é dessa largura, aí eu ficava sentado em cima da viga. Nesse dia eu fiquei assim, o que aconteceu? Nos ensaios eu fiquei assim. Na hora da cena, que tinha a marcação, ele fez isso, ele deu um passo. Então na viga, eu tive que ficar assim. Eu ganhei. Ele falou, volta pra marca, Quase que eu gritei, você tá fora. Volta pra marca. Aí eu fiquei mas deu certo, porque ele ficou, e ele não ficava quieto, ele ficava mexendo. Eu falei, por que ele vai mexer agora? Porque o ator, ele acontece isso, ele improvisa. Aí eu falei, não, fica quieto. Quando ele deu uma parada, que eu tinha a deixa, né? Ainda tinha isso, tinha que decorar a deixa. lógico. Você tem que fazer isso também. Aí eu consegui soltar, ele caiu na cabeça dele exatamente. Desse tipo de uma experiência é por causa do FIT. Que eu trabalhei com vários grupos, nós trabalhamos com vários grupos, né, fora do Brasil. Eles ficavam realmente encantados com o que a gente conseguia fazer. Porque Porque é muito diferente, não sei se técnica, eles ficaram comprometimento, né? Não, e é o encantadíssimos. seguinte, Eu acho que, mas a versatilidade também é muito assim, porque nenhum de nós faz uma coisa só. Nenhum de nós faz só luz ou som ou cenário. Não, Então, cada um de nós exatamente. fazia um monte de coisa. Acho que uma das coisas que eles ficavam... Um dia um cara falou isso comigo, assim, pô, se você for pra Inglaterra, você vai ganhar muito dinheiro, tipo assim. Porque você Você faz tudo. cara. É.
O Fiat foi muito bom para todos nós, assim, né? Para nós foi a questão da árvore, porque falaram, olha, vai vir uma árvore de 200 quilos. Eu falei, uma árvore de 200 quilos? Eu falei, gente, como assim vai vir uma árvore de 200 quilos? Aí o povo foi falando, não, vai vir pro espetáculo do PC Bruto. Aí tava aquela produção toda aqui. 2004. Foi quando eu conheci o Sabará. Tava andando, o povo tirando, fazendo isso. Chegou a carreta. Chegou uma carreta, parou uma carreta de baú ali, eu fiquei olhando e falei, a árvore tá ali dentro, só veio a árvore, se imaginando. Aí eles começaram a tirar os negócios, tira. Nada de ar. E eu falei, gente, cadê a árvore? Aí nada, no final das contas, ela é de 3 ou 4 partes. Aí eu olhei assim, olhei pro povo e falei, gente, essa aqui deve ser uma miniatura, né? Cadê a árvore de 200 quilos? Não, porque a árvore é muito pesada, ela é 200 quilos. Aí beleza, tiraram as árvores, nós subimos com ela pro palco, começamos a montar e os caras começaram a montar. A árvore tá ó, falou, gente, essa é a árvore de 200 quilos? Falei, ela não tinha 200 quilos, mas não tinha mesmo 200 quilos. Mas o gostoso do cenário, e foi onde eu apaixonei mais ainda, porque não precisa ter o banheiro todo lá. Trucagem, Isso né? aqui é maravilhoso, você mostrar o que você quer. No teatro bom, a visão do cenotécnico, que eu acho que é maravilhoso, é isso. O que você quer mostrar? Não, eu vi muitas das épocas, nos tempos aqui de Chico Nunes, e vi várias. Não, teve vários, não, vi muitos espetáculos, muitos. Há uma boa decepção, que foi o espetáculo o primeiro espetáculo que o Galpão apareceu, né, que foi feito assim, né, vieram os dois alemães lá, não sei o que, foi montado esse espetáculo. Então, você falou assim, o que eles fizeram? Levantaram tudo também. Aqui, ó, no meio dessas duas cadeiras, porque essa divisão sempre foi... Foi desse jeito. Sempre foi desse jeito. É. Aqui era uma passarela que saía daqui do nível do palco e ia até lá fora, né? Que entravam os deuses de perna de pau aqui. Então os três entravam de perna de pau e eram umas roupas brancas, tinha uns cabeção assim, que foi feito de gesso, e eles entravam de lá, primeiro entrava o Toninho correndo, depois entrava lá. Então tinha uma passarela aqui tinha uma saia, que no final do espetáculo ela caía, era um pano branco que ficava na altura ali mais ou Eu menos. lembro desse. Você lembra Acho que eu disso? lembro Era desse. tudo branco aqui. Essas duas imagens são fantásticas, assim. Então tinha esse pano branco. Aí rolava o espetáculo todo aqui e tal. E tinha um momento que a gente descia aqui e saía correndo. Era o casamento do Sum. Eu fazia o Sum. A gente descia e fazia a volta lá por trás e voltava como casal aqui já. Essa porta abria. E ele tinha um iluminava refletor uma lá. árvore que tinha ali, que ela caiu depois, em 1985 depois. Isso foi em 82, né? Em 85, essa árvore caiu, né? Que já foi o Grande Sertão. Mas era, então assim, foi a primeira vez que pra gente foi uma revolução, que a gente sempre via o teatro com as pernas, né? Assim, ninguém via. Com a colina, rotunda, tal, não sei o quê. E eles tiraram o pano todo e colocaram um pano branco em volta disso aqui. E era outra coisa, assim. Pra você ter ideia, a Marina tem os espetáculos dela, que ela usa cana de PVC. É um cubo gigante, grandão, que ela usa. E o que acontecia? Ela mesma montava. Que são as praticidades o que acontecia? Ela precisava de um cenário, de fazer um cenário, de montar, de usar o cenário de alguma forma, e que funcionava muito bem, com a luz, com tudo. E assim, era ótimo o negócio funcionar. Você montava, desmontava ele, levinho, fácil de carregar. Largava pra trás. E a gente não viajava com ele. A gente viajava com os joelhos e com os T's. E conseguia Os tubos lá Chegava e com comprava. R$50 a gente comprava na loja de material de construção. Pois então. E isso tudo, por exemplo, assim, quando a gente estava falando essa coisa, tem pouca grana no teatro, a gente escutou isso a vida toda, né? E a gente fez coisas. Aí eu comecei a ouvir aquelas histórias assim, nossa, quanto a gente aprende a ser criativo, né? Assim, esse papo de a gente aprende a ser criativo. É a condição. É o jeito que tem. É a condição, é o que tem. Sabe o que eu tô sentindo, Paulo? Vocês não falaram de iluminador. Não, dá luz. Ó, eu fiquei Estavam falando de luz o eu fiquei tempo pensando inteiro. muito em um iluminador aqui, que esse cara, eu tenho falado com ele no telefone sempre, chama Heron Loreto.
É um cara que, por exemplo, assim, a história dele, só para pensar um pouco, ele trabalhou com Márica, porque esses viajaram o Brasil, numa forma pioneira, fez luz com aquele cara que a filha dele morreu, Procópio Ferreira. Eles viajavam, ele me conta coisas que eles viajavam, faziam. E ele é bom para contar história. Pois é, não, e foram para lugar nesse Brasil, eles foram no Pará, eles foram em Belém, sabe assim, eles foram em vários lugares no Brasil que não tinha, os caras faziam teatro lá naquela época, gente. Que o último trabalho que ele fez foi junto ao primeiro ato. Isso, ele era um cara que tinha um olho muito bom. O Ney Mato Grosso também, mas o Ney Mato Grosso já é mais só. Mas na época da gente... Pois é, mas de agora, dos caras que tem agora, tem... Não, agora tem uma galera muito... Eu de uns tempos, de uns anos pra cá... Na época tinha... Foi o Sr. Jorge Carvalho que eu trabalhei aqui. Eu tenho muito o Ivani, que eu aprendi muito com ele, que era um cara muito bom de olho, de medidas, ele fazia, de criação, ele tinha muito isso. Faz isso, faz aquilo. E aí foi passando as gerações, né? As gerações começaram a chegar os mais novos, começou a entrar mais... Equipamento novo. Exatamente, começou a mudar. Aí tinha os meninos, tinha o Vlad, tinha o Alexandre. O Vlad também me chamava muita atenção pela velocidade. Eu teve um período, a gente trabalhou um período grande assim, nós três. Eu na Cenoteca, ele na luz, o Alexandre no som. No som. Mas uma ajuda mútua, assim, claro, o teatro tem que ser coletivo, não tem como. Senão... Não, tem que juntar, senão as coisas não funcionam. O que me chamava a atenção, num troço, deixa eu falar, coisa de luz, chamou um cara chamado Maneco Quinderê. Eu trabalhei com ele. Um cara que veio, eu montei, ele veio e ele criou 2 luzes que eu estava trabalhando. Eu trabalhei com ele no Palácio das Luzes. O cara afinou uma luz também, ele gastou meia hora para afinar uma luz da Rua da Amargura, que eu falei, como é que esse cara... Sabe assim? Isso me chamou muita atenção. Tem Rodrigo, que é... O Rodrigo é do caralho também. Não, eu tive... Rodrigo tem uma... Mas ele tem uma coisa, uma coisa de uma concentração, né, assim, com o trabalho, que chama muita atenção da gente também para isso, assim. Trabalhei com a Thelma. Parte, né? A Thelma eu vi a Thelma começando. E... Ela começou lá com o marido. E ela é muito boa iluminadora. Trabalhei com o Léo Pavanello, que é bom. Alguns outros que são mais meticulosinhos assim. Olha, você tem 200... Ele tá sendo falso modesto. Porque sabe com quem que eu aprendi a fazer esses trem? Pois é, mas é essa coisa que... Pois é, a gente está à disposição, né? À disposição do trabalho. Então, eu tenho umas coisas... Isso que você está falando é aquele negócio, a gente nunca falou não. Você vai lá, eu preciso fazer isso. Dá para fazer? Tá. E a gente falei, vamos ter tempo para isso? Vamos. Então dá para fazer. Nossa, cara, não dá para montar essa luz aqui por causa disso. Eu falei, dá sim, peraí. Aí não, você vai inventar, você vai lá e monta. Eu falei, eu vou lá e monto. Subia, montava, funcionava. E começava assim, a funcionar. Não. O não é muito duro você falar não pro... Cara, você tem que olhar primeiro pra você chegar e falar assim, realmente já pensei, não tem jeito. Eu Mas se você chegar, a primeira coisa que você pensou, fala é não, ou dá uma dor no coração. Realmente isso. Eu sempre falava pra todo mundo, olha, se você for trabalhar em qualquer teatro, então é o seguinte, primeira pessoa que você tem que conversar é com os técnicos. Os técnicos conhecem... Não, porque eles conhecem o teatro, eles sabem, eles estão ali todos os dias. Então é eles que vão poder te falar, olha isso, eu já vim aqui, eu preciso de fazer um efeito assim de luz. É possível? Não, dá para fazer. Então, a gente leva tempo. Falei, mas tem condições? Porque essas questões são muito delicadas, porque eu já passei muito isso. Não, eu prefiro fazer a coisa acontecer com prazer do que virar e ter que ser obrigado a fazer. Vamos fazer propaganda. O que a gente puder fazer pelo espetáculo, acho que tem que ser feito. Pelo menos tentar. Exatamente. Não, e isso fez parte muito faz todo dia, igual nos últimos tempos agora, com essas últimas mudanças que tem, a gente ficou bastante... ficou complicado para todo mundo, mas principalmente para nós, para nossa classe, tanto da luz como do cenário, e para quem vive nos bastidores do teatro, ficou assim, complicado você poder fazer as coisas
Porque a gente tem uma coisa que agora aqui, por exemplo, esse momento nós estamos todo mundo distante. Tá um ali, o outro lá. Antes não era assim, a gente podia chegar, abraçar, porque é um costume que a gente tem. De chegar, porque vira uma família. Então eu entendo isso, eu quero ser bem recebido e quero tratar todo mundo o melhor possível. Por quê? A partir do momento que eu sair daqui, for em outro espaço, trabalhar com alguém, as pessoas vão lembrar de mim. Tanto que para mim chegar, ganhar o apelido de Sabará foi um sofrimento aqui, porque ninguém conseguia guardar meu nome. E até um dia que alguém ligou, eu já estava aqui, já fazia 2 anos ou mais. Até que alguém ligou lá e pediu para chamar, me chamou pelo nome. Eu queria falar com o Orlando. Ela falou, não tem ninguém aqui com esse nome, não. Não tem ninguém com esse nome aqui. Aí eu falei, mas tem não, não existe não. Eu já trabalho aqui tem mais de 15 anos, não tem ninguém. E minha mãe que tinha ligado na época, não, mas ele trabalha isso, todo dia ele fica, não tem não. Só tá enganado e pá, desligar o telefone. Ligou de novo, vai desligar, vai tá insistindo. Até a hora que eu cheguei lá na portaria, falei assim, a senhora tá brava aí? Eu falei, não, tem uma senhora aqui ligando aqui, procurando um funcionário que não existe. Eu falei, quem que ela tá procurando? Orlando? Eu falei, mas sou eu. Mas seu nome não é Sabará? Não. Eu falei, não, meu nome é Orlando, todo mundo que me chama de Sabará. Ela olhou pra minha cara assim, me xingou bastante, falou assim, agora você liga pra sua mãe, vai lá e fala, pede desculpa, é porque eu não vou pedir não. O que aconteceu? Eu entrei aqui, aí naquela correria, todo mundo montando aqui, o povo começou a me perguntar, como é que você chama? Eu falei, Orlando, tá, beleza. Aí, como é que é seu nome mesmo? Orlando, tal. Até que um resolveu, de onde você é mesmo? Eu falei, sou de Sabará. Aí pronto. Aí um chamou, eu acho que foi o Clebinho. Pô, Sabará, aí eu olhei, só tinha eu, falei, oi, tem problema de chamar, se eu esquecer seu nome de chamar de Sabará, não tem problema, não tem não. Acho que ele achava mais fácil falar Sabará do que falar Orlando, e começou, Sabará. Aí todo mundo começou a me chamar de Sabará, e eu falei assim, olha, você tem algum problema? Não tem não, gente, eu vou fazer o quê, né, de lá. E aí ficou o Sabará, eu esqueci meu nome uma vez. Não. Você vai esquecer de comer. Eu vou assim, devagarzinho. O primeiro trabalho que eu fiz de teatro, isso foi na Prostituta Respeitosa, em 1978. Nossa, mãe, 78? O teatro era o teatro... Quantos anos você tem de teatro? Ué, de 78 pra cá. Eu nunca fiz as contas não, mas... Tem bem, o que é bom em matemática aí? 42 anos? Olha lá, 42 anos. Era um texto do Sartre, que é o Sartre falando do racismo nos Estados Unidos, e a Prostituta Respeitosa. E um dia, você vê, a coisa de teatro era muito... Aí eu lembro, essa história é muito legal também. Era a primeira mulher negra que eu vi na televisão, aqui em Belo Horizonte, é a irmã de Zora. Zora, que Pablo conhece muito bem, ela chamava Maria Helena. Ela fazia o jornal Hoje. Eu sempre vejo Maju Coutinho hoje, sempre lembro dela, sempre lembro de Maria Helena. Nunca tive nenhuma, assim, uma coisa. Mas eu lembro dela falando assim, olha, vai acontecer um espetáculo em Belo Horizonte e eles estão precisando de um ator negro, a Vilma Henrique, sabe? Eu não sabia quem que era a Vilma Henrique, eu não sabia quem. Eu estava recuperando de um acidente que eu tive, né? Que eu trabalhava na construção civil, caí lá de um prédio lá, fraturei o fêmur, estava recuperando desse acidente. Aí, mas tinha largado a muleta, acho que uma semana, né? E aí eu fui, não esquece essa história da Maria Helena. E eu fui lá para ver o negócio, para ser o ator que eles estavam procurando para fazer a peça. Eu nunca tinha feito teatro. Quando a coisa guia a gente vai mesmo, assim, a coisa... Então, mas a vontade era tão grande, são coisas que foi bater na minha cabeça depois, assim, a vontade era tão grande que eu fiquei no meio deles e ele falou assim, não, você fica aqui, que é o seguinte, a gente tá precisando, a Vilma era assim, eu queria falar do racismo nos Estados Unidos naquela época, em 78, né, assim... E o texto era mais antigo ainda. Então a Vilma é uma branca europeia, assim, né? E ele falou assim, eu tô precisando de eu quero um negro da pele bem
bem escura mesmo, para contrastar isso para mim, assim, para fazer o espetáculo. Mas eu quero que você fique aqui, que você vai fazer alguma coisa. Então, não tinha essa... Quem fazia aí, vamos falar de um grande... Quem fez o cenário foi Nilo, senhor Nilo. Ah, senhor Nilo, maravilha. O cenário de Raul Belém Machado. Eu entrava em cena, ficava uns 30 segundos, tomava um tiro, morria e ficava o espetáculo inteiro esperando acabar o espetáculo e me entrar num agradecimento. Cara, olha só, isso é assim, isso foi um preço oficial, é um teatro, tem em frente o Paládio, né? É um teatro assim, mas lotava, e o teatro antigo, naquela época, outro dia eu ouvi alguém falar isso na televisão, que eu achei bacana, o teatro era de terça a domingo. Tinha 2 sessões na terça-feira, tinha 2 sessões na quinta e 2 no domingo. Enfim, esse foi o... E era o cenário, né? E eu achava bacana demais, assim, né? Era no 2º andar, aquele trem. Enfim. Eu conheci seu Nilo. Seu Nilo, nós precisamos falar dele. Que é maravilhoso, maravilhoso. Eu conheci Grande pouquinho. carpinteiro, Ele é... Foi Trabalhou o grande cara Raul. do Raul. É o grande construtor. E uma calma. Nossa, a gente olhar para o Nilo era maravilhoso. E um grande profissional. Um grande profissional. Mas infelizmente, eu tive contato com ele muito pouco, né? Mas eu cheguei a conhecer. Muito bom. Quando eu fui trabalhar no Palácio das Artes, eu fiz uma ópera com o Raul, que foi a Maroquinhas Frufru. Uma ópera que foi construída no Palácio e foi montada na Praça do Papa. Uma ópera... E era uma coisa assim, montar uma ópera fora de casa, né? Não sei o que, tinha toda essa coisa, eu tive... Mas, e o Raul, aquela coisa dele, assim, o Raul até... Olha, assim que bate um prego, tá, Elvésio? Pegar com o martelo. É assim que bate o prego. O cara, assim, ele dava aula pra gente de tudo. Mas eles conheciam o teatro como poucos. Porque ele sabia da cenografia, figurino, iluminação e tudo. Ele sabia de tudo, ele conhecia muito bem tudo. Né? O que ele falava era para que você... Falar, olha, já que você vai trabalhar com teatro, então aprenda tudo que você puder. Tudo. Tudo que você puder. Escolhe uma área para você trabalhar e aprenda Mas saiba tudo. Sim. Porque Você é iluminador, mas tem... Exatamente, porque uma coisa depende da outra. A gente querendo ou não, uma coisa depende. E o Ivani falava isso comigo, olha, se você quiser aprender a trabalhar com luz, então você tem que aprender a trabalhar com tudo. Ou seja, você tem que conhecer Tem uma noção. o palco. Conheça o palco todo, tudo que você vai fazer para que você consiga trabalhar com iluminação. Não só aqui. Entenda que aqui é um palco que é desse tamanho, você vai para um palco que é desse tamanho, e você tem que levar um espetáculo que é desse tamanho. E ele falava, olha, você tem que aprender tudo no palco, você sabe, você tem que saber o que é, até posicionamento de ator. E isso é importante para o iluminador principalmente. O iluminador acaba virando diretor, ele vira diretor, ator, figurinista, ele vira tudo. Porque ele tem que participar de toda aquele processo e tem que saber, tem que realmente conhecer. Quantas vezes que a gente... Por isso que a questão da generosidade no nosso trabalho é muito importante, porque precisa ser, porque eu acho que tudo isso vai funcionar junto. Vai virar uma coisa só, né? Vai virar uma coisa só. Então todo mundo tem que se ajudar para essa coisa acontecer. A nossa corte quer botar o bloco na rua, evoluindo com o canto de Evoé. Agora ninguém mais quer dançar o minueto, porque toda a nobreza aprendeu samba no pé.
Maria Antonieta e Carlota Joaquina vieram pra Belo pra curtir o carnaval. Na Sapucaí, não aguentando de calor, levantar a saia e começar o bacanal. Eu sou bandida, eu nasci puta, eu dou de graça. Nesse carnaval, meu nome é Corte Devassa. Vem de caravela só pra ver como é que é. Até a Sandy já sentou no mastro, como diria o mestre Raul Belém. Ame o teatro, viva o teatro, respeite o teatro. Meu nome é Letícia Belém Machado, sou sobrinha do Raul, sou jornalista. O Raul era o filho do meio de 3 irmãos, filho de uma grande pianista e compositora em Araguari, uma virtuose. A família dela toda, então até dos meus bisavós, eram todos músicos, todos tocavam 3, 4 instrumentos. O Raul cresceu desde pequeno, tocou piano, flauta, clarineta, tocava, dançava, cantava. A família fazia muitas festas. Minha avó, ela tinha uma orquestra de câmara em Araguari. Ela tocava com os 3 filhos. Meu pai no violino, o tio Duca, que era o mais velho, Antônio, no saxofone e o tio Raul na flauta. Ela tinha um programa de rádio em Araguari e tocava no programa de rádio, e os filhos também tocavam. Ela tinha um programa diário de música. E todas as festas da cidade, quem promovia era ela, Dona Ranufa Belém Machado. Então o tio Raul cresceu nos palcos, desde pequeno, acostumado a se apresentar, e já de pequeno já gostava de costura e de maquiagem. Ele fazia os vestidos da minha avó, maquiava a minha avó, pintava desde pequeno, desenhava, sempre teve talento para o desenho. Fez ginástica rítmica, então ele já tinha um corpo flexível de dança, de ginástica, era campeão de natação. E o Raul foi o que mais sempre teve o gosto pela arte. Era um artista completo em todas as áreas. Desenhava, pintava, tocava, cantava, dançava, maquiava, fazia toda a transformação visagista dos atores. E depois um grande talento revelado nas artes cênicas. Não só criando e construindo os belíssimos cenários e os figurinos das maiores peças de teatro, os grandes espetáculos, as maiores óperas de Minas e do país e do mundo, mas também carnavais, manifestações populares, festas de rua, festa junina, decoração de cidade, reforma de teatros, toda a parte cênica, iluminotécnica, e um grande professor, né, de várias cadeiras. Eles se mudaram para Belo Horizonte, ele tinha 22 anos. No ano seguinte, ele ingressou na Faculdade de Arquitetura. Foi na Faculdade de Arquitetura que ele fez que ele conheceu as pessoas do teatro. Os cenários ele começou a fazer logo depois que ele se formou, em 68. A partir daí ele começou a fazer os cenários usando os conhecimentos da arquitetura com a arquitetura cênica. Não tinham na época pessoas da arquitetura que tivessem uma formação de teatro. E ele estava já dentro do teatro, já estava acostumado com os palcos, e ele tinha já essa visão, esse olhar, né, do espaço, das necessidades de acústica, de iluminação, do tipo de material.
e da grandeza que se poderia ter a cada espaço. Então, para ele passou a ser muito natural, foi uma transição muito natural, de estar ali cantando, tocando, atuando, para depois ele ter o olhar global de uma peça e ele saber responder por todas as funções. Ele era tudo para uma peça de teatro. Ele era o corpo e a alma. E assistia os ensaios, lia o roteiro todo, né? Já sabia a peça toda de cor, já conversava, já via o corpo das pessoas, dos atores, para poder já desenhar, criar os figurinos para aquela pessoa. E ele já botava ali no desenho do figurino, nem botava o nome da personagem, botava o nome da cantora que ia interpretar aquele papel. Conhecia especialmente cada integrante de coro, cada integrante de orquestra, cada aluno de oficina, de carpintaria, cada técnico. Formou uma gerações de mão de obra técnica especializada no teatro. Meu nome é Lira Ribas, eu sou artista carnavalesca, uma mulher que aprende muito com o teatro, com as artes cênicas. Muito orgulho de estar no teatro, tanto quanto atriz, como figurinista, cenógrafa e diretora. Estar nessa área, eu tenho o privilégio de dizer que tudo isso graças ao meu professor Raul Belém Machado. Foi uma pessoa que me ensinou muito. Eu conheci Raul no Palácio das Artes, na Escola do Cefar, quando ele foi o nosso professor. Foi incrível porque a minha turma ela se super identificou com ele, onde que a gente fez uma performance para um dos eventos do Cefar. Ele foi o nosso diretor de cena. E o Raul Belém Machado ele tinha grandes ensinamentos para a gente, principalmente quanto ao amor ao teatro. Na época que a gente foi alunas assim, do Raul, a gente estava criando o bloco de carnaval, que é a Corte Devassa, que foi um bloco que surgiu em 2012. E o Raul, com muito carinho, foi que fez o nosso estandarte do bloco. Raul costurou esse estandarte à mão. E Raul Belém Machado, ele esteve presente na nossa primeira saída do bloco. E ele, na época, eu lembro que ele já estava até doente, mas ele fez questão, ele não dava conta de seguir o bloco com a gente, mas ele fez questão de ser o primeiro a chegar. Ele participou de todos os grupos de teatro que tinha em Belo Horizonte na época, o grupo de teatro clássico, teatro experimental, o grupo Etimiguiano de teatro. Etimiguiano. Etimiguiano de teatro. A Etimig era a Escola de Tradutores e Intérpretes de Minas Gerais. E ela ensinava inglês, francês, alemão, russo, espanhol, italiano, esperanto. Mas mais do que isso, ela tinha coral, ela tinha grupo de teatro, ela tinha um pequeno conjunto de câmara também, e saraus literários. A Etimig era uma escola diferenciada. A Etimig, ela então criou uma geração em torno dela de gente que gostava de línguas e criou um grupo de teatro que era dirigido pelo professor Ilessi. Eu conheci o Raul na montagem de O Soldado Sacristão, de Martins Pena, dirigido pelo Elvésio Ferreira, tendo no elenco o Ronaldo Boschi, o Ricardo Fenati, o próprio professor Ilessi, e nos bastidores o Raul tocava a flauta, ele fazia a trilha sonora da peça nos bastidores tocando flauta e fazia a maquiagem desse espetáculo, que fez poucas apresentações na verdade, mas se apresentou no primeiro Festival de Inverno de Ouro Preto, em 66. Eu conheci ele lá, nessa época eu conheci o Raul, e ali em 66 nós ficamos amigos. Em 67, nós vamos fazer o Liderato, o Rato que era líder, que ensinava as pessoas, as crianças a votarem, que era necessário votar, num país que as eleições tinham sido suspensas pelo golpe de 64. E aí nós fomos fazer o Liderato e o Elvésio chamou o Raul
para criar o visagismo, a maquiagem dos ratos. Ele ia para o teatro todo sábado e domingo, ou toda vez que tinha espetáculo, ele ia fazer a maquiagem. Ele, então, maquiava os 12. Claro, chegou um momento que a base branca, que tinha uma base branca, todo mundo já deixava pronta para ele fazer o desenho em cima. Porque senão ele ia ficar horas maquiando. A partir daí, a minha vida, em parceria com o Raul, ela vem até ele falecer. Tudo que eu fiz, ou quase tudo, foi com o Raul do lado. Fazendo cenário, figurino, dirigindo, eu já chamei ele para dirigir, ele fazendo assistência de direção. Enfim, o Raul era um gênio, para mim era um gênio de tudo, um gênio de... e ele confeccionava e criou também uma equipe de aderecistas que trabalhavam com ele, da qual eu herdei só a Cláudia Marinuzzi, que até hoje está comigo também. Trabalhavam com ele, criou uma equipe de aderecistas que faziam toda espécie de objeto mágico, assim, coisa. Fora os técnicos com quem ele trabalhou, pelo menos 2 ou 3 ou 4 assimilaram todo o conhecimento dele possível de assimilar. No corre-corre de uma montagem, de todos, o Felício e o Zé Maria são os mais próximos dele. Então, a presença do Raul nas artes é constante durante a vida dele inteira. Parece que ele não tinha férias, ele não dormia. Eu não sei o que é que acontecer com ele. Então, é isso aí. O Raul é essa pessoa mágica, né? Com aquele jeito dele muito simples. Ele era vaidoso. Claro, tinha uma vaidade grande. Gostava de ser reconhecido, como todo artista gosta de ser reconhecido. Mas ele não botava vaidade na frente. O talento dele falava sempre mais alto, sempre falou mais alto. Quando você citou essa coisa do trabalho dele frenético e que parecia que ele não tinha vida, realmente a vida dele era o teatro. Era sábado, domingo, feriado de madrugada, era o que ele fazia, era só o que ele fazia. Ele trabalhava incansavelmente, principalmente quando já estava com data marcada para estrear algum espetáculo, virava e se não tinha orçamento suficiente para fazer o cenário do jeito que ele tinha criado, ele botava do bolso para fazer. A vida dele era o teatro. Ele se dedicava e amava, né? Em 72 eu faço Romão e Julinho, uma adaptação de Shakespeare para crianças. O Raul faz um cenário deslumbrante, que era um cenário de uma espécie de um castelo solto no fundo preto do Teatro Marília. Isso é fantástico. E faz também, cria a maquiagem. Mas aí ele já não fica mais o tempo inteiro fazendo a maquiagem. Já passa para outras pessoas. Em 73, o Elvésio vai fazer As Beterrabas do Senhor Duque, que é um cenário do Raul, figurino, tudo do Raul, maravilhoso. Em 72 ou 73, ele cria Baal. Baal é tida como a primeira peça do Brecht, escrita pelo Brecht. Não é verdade. Uma montagem do Ronaldo Brandão, com Zé Maia fazendo o Baal, grandes atores, e o cenário ia se desmanchando até ser completamente destruído no final do espetáculo. Esse era o Raul, criando, inovando, inventando naquela época. Aí eu vejo que o Raul vai fazendo coisas, né? Em 73 ele faz um cenário maravilhoso para o Frei Caneca, que era num espaço como esse, aberto assim, que era o DCE da Federal, que hoje é o Cine Belas Artes. O espaço era todo aberto. Então criou-se vários palcos e vários planos, com público em vários lugares, e naquele espaço que não tinha pé direito, não tinha pé direito, né? Não tinha pé direito, ele cria uma igreja também e tudo. E nós montamos o Frei Caneca em 73, esse foi um cenário dele deslumbrante também,
né? E o Raul, eu acho que a matéria-prima que ele gostava de trabalhar é a madeira. Ele não gostava de ferro, ele não gostava de metal. Ele gostava de madeira e ele sabia trabalhar com a madeira e sabia muito bem, conhecia muito de madeira. E ele botou debaixo do braço o seu Nilo, que era o maior carpinteiro de teatro que nós tínhamos. E o seu Nilo só trabalhava basicamente para o Raul. Então o Nilo ficava ocupado o dia inteiro, o ano inteiro, fazendo os cenários que o Raul pedia. Então o Danjo resolveu fazer um espetáculo de som e luz. Chamou o Raul e eles escolheram a frente da rodoviária. Raul tampou a rodoviária com uma cenografia gigantesca. A rodoviária inteira era um cenário lá dos anos da Paixão de Cristo. 300 atores, mais ou menos, Raul fez o figurino de todos. Espetáculo de som e luz, gravado com a narrativa do Danjo, dirigido pelo Danjo. E no final também subia uma cruz com o Cristo subindo, aquilo era a mágica. Esse espetáculo foi apresentado na sexta-feira, chamava-se Uma Certa Sexta-feira. Tinha um cunho político muito grande no texto do Danjo, que o Danjo escreveu. O número de espectadores, segundo a Polícia Militar, foi de 150 mil pessoas da rodoviária para adiante. Mas essa certa sexta-feira ficou na história pela grandiosidade do ato em si. Depois disso, o Raul vai para o Palácio das Artes. Já quando acaba a ditadura, praticamente em 82, o Raul, não sei quando é que foi que o Raul entrou no Palácio das Artes. Foi 82. E o Raul vai para dentro do Palácio das Artes ser o grande cenógrafo das óperas a partir de então. E eles começam com uma opereta, com a Viúva Alegre, se não me engano, da trajetória deles, lá do Palácio das Artes, a primeira ópera, a primeira opereta é a Viúva Alegre. O Raul dominou a caixa cênica do Palácio das Artes, isso é verdade. Ninguém tinha dominado essa caixa cênica, ele dominou e fez ali, construiu grandes espetáculos. Eu acho que é por aí. A partir da entrada dele no Palácio das Artes, ele passou a ser o diretor artístico e o responsável por todos os cenários, pela criação de todos os cenários e todos os figurinos. Então, não só as óperas, mas os concertos, os espetáculos de dança, as peças de teatro. Mas o que ganhou grande destaque foram as óperas, pela grandiosidade e a beleza, né? Foi professor de várias disciplinas e criou o Centro Técnico de Produção, lá em Mazagão, e formou uma grande mão de obra. O meu último espetáculo antes de entrar na construção do Teatro da Cidade, que foi Bela Tchau. Bela Tchau, ele fez um cenário que eram rampas, assim e assim. Então, toda a interpretação dos atores era nessas rampas. E em 2 nichos ele fazia ambientes diferentes. Os italianos que chegaram no final do século no Brasil, eles vinham de vapor. Mas o Raul resolveu dar esse significado de uma vela que tinha cenas deles saindo da Itália para chegar no Brasil. É o Bella Ciao, que conta a história da imigração italiana. Então o Raul deu dinâmica no espetáculo com essas rampas. Essas rampas também eram ruas, eram casas, eram lugares e eram um navio. Sempre um navio. Sempre você parecia que estava partindo. A partir daí, eu entro na construção do Teatro da Cidade. Mas o Raul é que vai fazer a arquitetura cênica do Teatro da Cidade. E essa aí, então, foi muito conversada. E então o Teatro da Cidade, com 200 lugares, abraça os atores, está muito perto os atores do público. E a arquitetura cênica que o Raul projetou era com a intenção de julgar quem está na plateia lá dentro do palco. Psicologicamente era isso. Então, quando você vai ao Teatro da Cidade, você tem a nítida sensação de que você, como espectador, você está lá dentro da cena. E depois vem outros espetáculos no Teatro da Cidade, quase todos ele fez a cenografia, especialmente Mulheres de Holanda, o espetáculo de inauguração que foi
Boca Molhada de Paixão Calada, numa Belo Horizonte pequena, atrasada culturalmente, que a gente precisava de mostrar que a gente podia fazer e ficar aqui fazendo. Raul foi um desses que ficou, eu fui outro, Dante, e assim vários outros que ficaram aqui fazendo teatro e buscando o público que nós conseguimos capturar ao longo do tempo para a ópera, para o teatro e para tanta coisa de cultura que acontece hoje nessa cidade e que eu acho que esse público não vai existir mais. Nós dependíamos de bilheteria para a sobrevivência. Sempre dependemos da bilheteria. Então, o ganha-pão de cada um de nós dependia do espetáculo ter sucesso, ter público, que era de buscar o público dentro das escolas, dentro das faculdades, dentro das empresas, na rua. Eu me lembro quando eu comecei a fazer teatro, a gente vendia ingresso na porta da igreja São José. A gente botava uma mesinha na calçada da Afonso Pena e ficava ali até 67, 68, nós fazíamos essa venda de ingressos para teatro infantil na porta da igreja São José, todos os dias de semana, de tarde. A gente montava ali. Quando a gente ia para o teatro no sábado e domingo, a casa já estava pelo menos mais da metade vendida. Só com muito talento, muita garra, muita luta. Só com o talento de um Raul Belém Machado para fazer o que fez. E para hoje a gente está aqui nessa casa maravilhosa, distante do centro da cidade, olha que coisa fantástica, quer dizer, fora do eixo, que leva o nome dele. E eu acho que quem tiver essas lembranças de Raul deve colocar para fora, deve dar seu depoimento, deve falar. Quem, em algum momento da sua trajetória artística, conviveu com Raul, acho que tem a obrigação de dar o seu depoimento em favor desse talento que até hoje não vi igual. Ele era mesmo uma máquina de trabalhar, uma fábrica de criatividade e de beleza. Criava e produzia insanamente. Eu gosto de uma expressão que você cunhou, um animal teatral. É o animal teatral. Gosto disso, é bem isso. Muito competente e muito seguro também da competência dele. E seguro para ensinar. Ele até falava num tom professoral, né? Ele já falava explicando didaticamente, dominava absolutamente a área dele e gostava de ensinar. Deu muitas festas na casa dele, gostava de reunir as pessoas, gostava de estar perto dos amigos. E não teve a família dele era o teatro, né? A vida dele era o teatro, os amigos. E dele eu tenho as melhores recordações de ser o tio mais próximo, o melhor amigo, o confidente, o cúmplice para as coisas que meu pai não podia saber, mas ele sabia e apoiava e acobertava. E a maior referência de arte. E para todo lado, esse sobrenome que eu carrego, as pessoas já perguntavam logo, né? Se eu era parente, se eu era filha, eu disse, não, eu sou sobrinha. E com muito orgulho. Arte, cultura, beleza, competência, e era um gênio, um mestre. E se ele estivesse aqui hoje, a gente ia estar do mesmo jeito, em todas as peças, e conversando, e discutindo a política, e tocando, e cantando, e dançando, e celebrando essas coisas boas. E era um ótimo passeio de buraco. E de xadrez. Xadrez eu não joguei com ele, mas buraco, a gente fazia muitas rodadas depois dos espetáculos. A classe teatral sempre gostou de jogar buraco, então tinha aquele restaurante que chamava Cozinha de Minas, e lá tinha um campeonato de buraco depois dos espetáculos, que a Cleide organizava junto com o Raul, Luiz Aguinô, o Cadinho, uma turma. E, nossa, o Raul, nós virávamos até 4, 5 horas da manhã jogando buraco ali. Esse teatro
era o sonho do Raul, e que ele sempre quis fazer um teatro com essa arquitetura. Ou seja, que tudo fosse possível ser feito aqui, fosse móvel. Se você quisesse, podia botar o palco onde você quisesse, podia botar a plateia onde quisesse, fazer passarelas, plataformas, palcos diferenciados, muitos palcos, fazer em torno, fazer público em torno. E ele criou esse teatro, não deu para fazer nem com o teto que abria, né? Isso não deu para fazer, né? Mas olha que bacana esse lugar que nós estamos, obra do Raul. Quer dizer, daqui para lá, você pode botar Espetáculo 2.000 pessoas. 2.000 pessoas você pode botar sentadas aqui, ou isso, sei lá quantas, né? E fazer espetáculos aqui, e isso aqui ser o grande palco. Não é fantástico? Lindo. Só posso agradecer vocês terem me convidado para esse depoimento e dizer que eu estou emocionado de ver como é que essas coisas estão voltando a acontecer em Belo Horizonte. Isso é fundamental. É. Preservar a história, a memória e o legado deixado pelos grandes artistas de Minas, né? Esse é o teatro que ele queria, porque ele falou assim, um dia eu quero fazer um teatro em Belo Horizonte que eu faça o palco onde eu quiser, a plateia onde eu quiser. Tá aqui, ó. Tá aí. Uma das coisas que eu fico assim mais emocionada de falar do Raul Belém Machado, do amor que ele tem pelo teatro. Hoje, né, estamos vivendo um momento muito difícil e a gente ter esse lugar de estar aqui em cima do teatro com artistas em volta, para a gente poder falar de um grande professor e mestre, para mim é muito emocionante, porque eu volto a entender por que eu faço teatro, por que eu sou das artes cênicas, e lembro de muitas aulas dele, inclusive, dele chamar a nossa atenção para a gente ter o cuidado com o nosso trabalho, com o nosso ofício, porque isso é a nossa profissão, além do nosso prazer e do nosso amor que a gente tem por isso, é o nosso trabalho. Então Raul Belém Machado, te amo eternamente. Muito obrigada por ter tido esse momento de compartilhar e de ter aprendido tanto, porque isso eu levo... Posso não falar muito sobre esse encontro várias vezes, a vida, a gente vai passando por muitos encontros, né? Várias pessoas passam na nossa vida, mas o Raul Belém Machado, de fato, ele é um mestre e eu só tenho a agradecer. Viva Raul Belém Machado! Vem de caravela só pra ver como é que é. Até a Sandy já sentou no mastro. O povo diria o mestre Raul Belém.